Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Segunda chamada para verificação de quórum. Preciso conversar com você. Ela está conversando com você. Eu preciso conversar com você. Verificação de quórum. Rogério. Solicito a todos que possam, que fiquem em pé. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e solicito a todos que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Senhor secretário, para a leitura de um salmo. Salmo 34. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Vereador Zé Maria, com a palavra. Um minuto de silêncio, quero pedir. Acabou de falecer agora há pouco o doutor Benedito Filadelfo Siqueira, o qual estava para ser homenageado como um cidadão honorário aqui de Poços de Caldas. Infelizmente, notícia triste, porém, evitou maiores danos, porque ia ter sequelas graves. Agora, tem que enaltecer o quanto devemos a esse grande homem no ensino médico do Brasil. Poços de Caldas, aprovação da faculdade, trabalhou também na medicina preventiva e por todo esse Brasil afora e América Latina, porque ele também foi diretor da OPAS. Vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, gostaria também de pedir um minuto de silêncio em memória à alma do Dr. Celso Matias Dias, que faleceu agora, foi enterrado no último final de semana, que eu tive até em Caconde, lá uma família muito tradicional da cidade, Poços de Caldas, né? E um médico muito bom, ortopedista, eu gostaria de também. E também, gostaria também, nesse minuto também, pedir um minuto de silêncio também em memória da alma do senhor Juliano Balducci, pai do nosso ex-secretário da Saúde, doutor Júlio Balducci, também do secretário, também ex-vereador desta casa. Um minuto de silêncio em memória também da alma dele. Infelizmente não pôde ficar aqui, mas sim enterrado na terra dele, que é próxima de Ribeirão Preto, mas gostaria de registrar esse momento triste da família Balducci. Muito obrigado. Vereador Mário José. Peço esse minuto de silêncio fazendo as minhas palavras do vereador José Maria, e que nosso amigo Fila, né, merece aí como homem, como pai, como médico, como profissional, que sempre teve o cuidado de fazer uma diferença muito grande entre a vida dele e a vida do serviço que ele prestava, sempre preocupado em devolver à sociedade aquilo que ele tinha recebido de graça
porque ele estudou em universidades públicas e ele dizia: meu trabalho para a comunidade sempre volta de graça, jamais cobrarei. Né? E a família, que também receba o nosso fraterno abraço e o carinho de todos nós, vereadores. Vereador Tiago Cavelain. Senhor presidente, apenas para me manifestar, somando as minhas palavras, em memória ao falecimento do professor Filadelfo, uma pessoa que tive o prazer de conviver, e reconhecer a sabedoria e a importância do profissional que ele foi, do ser humano que ele foi, que encantava a todos com o qual ele tinha contato. O céu hoje deve estar em festa aí, recebendo a alma tão digna de uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, marcou a sua passagem entre nós. Quero me associar aí às homenagens aqui mencionadas, particularmente ao Dr. Filadelfo, com quem eu tive a honra de conviver e trabalhar no período que eu estive à frente da Prefeitura. 1 minuto de silêncio. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo quem faça uso da palavra, a ata encontra-se devidamente aprovada. Senhor secretário, para a leitura do expediente. Expediente do Executivo. Ofícios. Secretaria Municipal de Governo, 586. Em resposta ao requerimento 427, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre o provimento do cargo de coordenador da Divisão de Controle de Parcelamento e Uso do Solo, da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Vista ao requerente. 587. Em resposta ao requerimento 280, de autoria de vários vereadores, contendo pedido de informações sobre a situação legal de área adquirida pelo DME no entorno da represa Saturnino de Brito. Vista aos requerentes. 588. Em resposta ao requerimento 414, de autoria do vereador José Maria Siqueira, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de implantação de traffic calm de frente ao edifício do Fórum. Vista ao requerente. 589. Em resposta ao requerimento 335, de autoria da vereadora Maria José Escaciotti, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de implantação de melhorias na viela sanitária que interliga as ruas Pedro Barbosa e Francisco Cantos Davo. Vista a requerente. 590. Em resposta ao requerimento 359, de autoria do vereador Rogério Andrade, contendo pedido de informações sobre as especialidades credenciadas no SUS para atendimento nos hospitais Santa Casa e Santa Lúcia. Vista ao requerente. 591. Em resposta ao requerimento 380, de autoria do vereador Marcos Tadeu, contendo pedido de informações sobre as aplicações financeiras da empresa pública DME Distribuição S.A. Vista ao requerente. 592. Em resposta ao requerimento 381, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre a implantação do Centro Especializado em Reabilitação. Vista ao requerente. 598.
em resposta ao requerimento 361, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre o recolhimento da CEFEM por empresa mineradora local. Vista a requerente. 599, em resposta ao requerimento 415, de autoria do vereador José Maria Siqueira, contendo pedido de informações sobre o controle de animais peçonhentos em imóveis particulares fechados ou abandonados. Vista ao requerente. 600, em resposta ao requerimento 428, de autoria dos vereadores Luiz Carlos e Jonei Eiras, contendo pedido de informações sobre a implantação da melhoria no SEI Milo Carli Mantovani. Vista aos requerentes. 601, em resposta ao requerimento 416, de autoria do vereador José Maria Siqueira, contendo pedido de informações sobre a implantação das melhorias para a prática de esportes e lazer no conjunto habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira. Vista ao requerente. 602, em resposta ao requerimento 275, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a abertura de rua, asfaltamento e canalização do córrego na rua Carmen Mourão, Chácara dos Cravos. Vista ao requerente. 609, solicito o arquivamento do processado número 20 de 2014, que contém a mensagem número 09 de 2014, que autoriza a abertura de créditos suplementares no orçamento da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas. Deferido. 610, solicito a prorrogação do prazo para resposta ao requerimento 437, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre o programa de obesidade infantil em nosso município. Em discussão. Em votação. Aprovado com 13 votos. 611, em resposta ao requerimento 426, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a substituição do escadão da Travessa Monte Almo. Vista ao requerente. 612, encaminha parecer do Coparp relativo ao projeto de lei que altera e acrescenta dispositivos à Lei 5.796, de 30 de dezembro de 94, que dispõe sobre a instituição dos planos de classificação de carreiras, cargos e salários do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI do município de Poços de Caldas. Institui gratificação aos servidores que operam equipamentos, dirigem veículos pesados especiais e atuam nas comissões de licitação, pregão, sindicância e processo administrativo. Anexar ao processado. Atos oficiais. Portaria 4.229, designa membros para integrar a comissão destinada a conduzir o cadastro escolar em Poços de Caldas. À disposição dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. Expediente dos vereadores. Requerimentos. 475. Pedido de informações a respeito da contratação da empresa Vina Equipamentos e Construções Limitada. Autoria do vereador Marcos Sansão. Em discussão. Leitura, pedido do vereador Valdir Sementili. Em setembro de 2013, a Prefeitura Municipal abriu concorrência pública a fim de contratar uma empresa especializada na limpeza do município. Vencedora do certame, a empresa Vina Equipamentos e Construções Limitada já encontra-se em atividade no município, motivo pelo qual o vereador proponente questiona. Primeiro, quando foi assinado o contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e a empresa Vina Equipamentos e Construções Limitada? Enviar contrato, bem como a ata da reunião lavrada pela comissão de julgamento. O presente pedido de informações tem o objetivo materializar as respostas do vereador proponente aos interessados, bem como mantém esta casa informada a respeito da contratação da referida empresa. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Marcos Tadeu. Em discussão. Em votação. Requerimento 475, 2014, aprovado com 14 votos.
476. Pedido de informações sobre a instalação de uma agência da Caixa Econômica Federal no conjunto habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira. Autoria do vereador Marcos Sansão. Em discussão. Leitura por solicitação do vereador Paulo Eustáquio. Após a Polícia Militar desocupar o prédio que abrigava sua base no conjunto habitacional, a Prefeitura Municipal anunciou a doação do referido prédio à Caixa Econômica Federal, a fim de instalar uma agência no referido bairro. Ocorre que, segundo moradores, a obra de reforma iniciada no referido prédio está parada há mais de um mês, de modo que não há agilidade no processo de reforma, motivo pelo qual o vereador proponente questiona. Primeiro, quais os motivos da paralisação da obra? Segundo, a Prefeitura Municipal é responsável pela obra de reforma do referido prédio? Terceiro, a Caixa Econômica Federal ainda pretende instalar uma agência no local? O presente pedido de informações tem o objetivo de materializar a resposta deste vereador aos interessados, bem como mantém esta casa informada a respeito dos fatos acima expostos. Pede a guarda de deferimento, vereador Marcos Tadeu. Em discussão. Com a palavra, vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, a busca aí de uma agência bancária pela população lá foi muito grande. Eu vi o empenho do vereador Paulo Eustáquio, foi muito grande também, para que concretizasse isso, a vinda da Caixa Econômica Federal para a Zona Sul. Conversei na época com o pessoal da polícia, que ainda não tinha entendido ainda como é que ia acontecer, parece que eles iam trabalhar juntos, né, dividir o prédio, e começou então a fazer aquela reforma. E a reclamação foi que de um mês para cá a reforma parou. Então não está tendo, eles estão querendo saber se vai ter mesmo a Caixa Econômica, por quê, qual o motivo que foi parado isso, e se vai ter a polícia, a Caixa Econômica. Então eles estão curiosos, né, estão ansiosos para saber qual vai ser o destino daquele prédio, sendo que a reforma começou e parou. Com a palavra, vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, muito bem, quero até cumprimentar o vereador, para somar, né, porque é um compromisso, senhor prefeito, senhor presidente, do senhor prefeito municipal com aquela comunidade da Zona Sul. Um compromisso até de campanha, e foi feita uma indicação minha, não somente nessa legislatura, em outro, e do qual, se Deus quiser, aquela população vai ser contemplada. A respeito da paralisação da obra, eu não tinha conhecimento, mas porque a população lá vai ganhar, né, no deslocamento de pagar o transporte, né, vamos dizer assim, vão poder receber as suas pensões, né, as suas aposentadorias lá, pagar a conta de luz e água, e eu acredito que a resposta é que o prefeito que tem um compromisso com aquela população, que é um anseio daquela população, que tem quase mais de 45 mil pessoas, né, e eu acredito vai adequar-se juntamente a Polícia Militar com a Caixa Econômica, onde vai trazer mais segurança para a população e também para aquela, né, vamos dizer, a região que vai ser bem atendida. É um compromisso que acho que o prefeito logo deve estar cumprindo com a sua palavra, e a população espera realmente, Marcos Sansão, a colocação da agência bancária, que é o interesse deles também, é do executivo principalmente, que ele tem um compromisso com a população, e sim, acho que vai ser realizado o sonho que há muitas gestões eles têm cobrado e nunca foi feito. Agora acho que o prefeito assumiu e vai manter a palavra. Muito obrigado, senhor. Continua em discussão. Em votação. Vai, Flávio. Requerimento 476, 2014, aprovado por 14 votos. 477. Pedido de informações sobre a fiscalização da pesca predatória em nosso município. Autoria do vereador Tiago Cavelanha. Em discussão. Com a palavra, o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, mais uma vez eu entendo necessário nós trazermos esse assunto à tona. Infelizmente, o que a gente tem observado é
um verdadeiro crime nas represas do nosso município. Bortolã, Cipó e Graminha, que não é só margem Poços Caldense, mas também a maior parte dela é do nosso município. Vereador Paulo Eustáquio, é inaceitável o que está sendo realizado nas nossas represas. Predadores, pescadores profissionais, armando metros e metros, centenas de metros de rede. Eu assisti um fato, presidente, semana passada, que se me contasse eu não acreditaria. Vou tentar explicar rapidamente. Pescadores profissionais cercaram um braço da represa, vereador Dr. Zé Maria, um braço, um pequeno avanço, cercaram com a rede, entraram com o barco, ficaram batendo o barco na água, assustando os peixes, que obviamente tentaram escapar para a represa e ficaram todos presos à rede. Presidente, eu e mais alguns amigos contamos mais ou menos 3 horas de trabalho que os pescadores, em 3, levaram para tirar os peixes da rede. Então, isso é inaceitável. Isso não pode ser tolerado no nosso município. Represa Bortolã, que tanto zela aí pelo seu uso enquanto lazer, enquanto a sua importância turística para o município, está sendo aí palco de um verdadeiro crime contra o nosso patrimônio ambiental. E o pior, tem lei. Tem uma lei que essa casa votou, aprovou. Uma lei aprovada proibindo isso nas represas do nosso município. Mas o que se observa é que nada vem sendo feito. A Guarda Municipal, me parece que, apesar de ter essa responsabilidade, não tem o recurso. Quando tem o barco, me parece que não tem gasolina. Quando tem gasolina, parece que não tem o barco. Eu não sei ao certo. Daí é o meu pedido de informações, a causa do meu pedido de informações. A Polícia Ambiental também se omite e desconhece a lei municipal, apesar de já ter participado aí de inúmeras reuniões comigo e com outros vereadores também a respeito desse tema. Para encerrar, nobres colegas, esse assunto é um assunto que nós não podemos fechar os nossos olhos. Quando da aprovação dessa lei municipal, um trabalho intenso foi feito, senhor presidente, e esses pescadores profissionais começaram a sair, a sumir. Resultado, já começou a aparecer novamente traíras de 1 quilo, de 2 quilos, de 3 quilos. O que está acontecendo? Acabando tudo de novo, infelizmente. E a gente, como representantes do povo poço-caldense, não podemos nos calar diante desse fato. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero cumprimentar o vereador Tiaguinho. Realmente isso é uma luta, senhor presidente, dele, o mérito dele nessa pesca predatória. Eu presenciei várias reuniões, inclusive com a Polícia Meio Ambiente, aqui na Câmara Municipal. Infelizmente, tem essas pessoas que vêm, né, denegrir e tirar proveito, né, sei lá, né, daquela represa. Hoje, inclusive, não tem nem água, né? Mas uma luta que é incansável do Tiaguinho. Nós temos que unir força, cobrar da Polícia do Meio Ambiente até então, né, Tiago? Um breve à parte, só o senhor falou um ponto importante. Esses predadores vêm de outros municípios. Por incrível que pareça, não são Poços Caldenses, não. Vem de Caconde, vem de Andrade, vem de uma série de outros municípios estragar as nossas represas aqui. Obrigado, vereador Paulo. É só isso, cumprimentando, e quero cumprimentar ele, né, e também lembro da luta dele, né, não nesse mandato, do outro também. Infelizmente está acontecendo, e nós temos que tomar alguma providência, principalmente na Polícia do Meio Ambiente, que faz parte, né, da fiscalização dele. E eu assisti várias reuniões com o Tiaguinho, né? Está de parabéns pelo requerimento, e espero que, se Deus quiser, vai ter uma solução. Muito obrigado. Vereador Marcos Sansão, com a palavra. Presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, parabéns, Tiago, por ter voltado a essa casa de discussão sobre a pesca predatória na cidade. Acompanhei a tua luta da outra legislação, quando se empenhou bastante e fez uma lei proibindo a pesca nas nossas represas, porque vinham pessoas de outras cidades acampar nas represas, caçavam e era um perigo, porque eles vêm armados, bebem, armam as redes e tiravam muitos e muitos quilos de peixe das nossas represas e levavam embora. Então foi uma luta muito grande até conseguir
com a ajuda também da Polícia Civil, da Guarda Verde. Hoje a Guarda Verde parece que parte do efetivo foi desativado, passou para outra tarefa e tirou do trabalho de Guarda Verde. Então ficou apenas como guarda municipal. E a fiscalização na represa deixou de ser feita. Então por isso que está voltando novamente. E logo vai começar os ataques com bomba, pescaria com bomba, como eram feitos, muito perigoso para toda a população que mora em torno, que eram várias explosões durante a noite. Então parabéns, Tiago, por esse pedido de informação. Vereador Zé Maria, com a palavra. Parabéns por essa, porque é o seguinte, eu já recebi algumas denúncias também referente a isso, e o seguinte, inclusive, um amigo meu aí do estado de São Paulo falou que estava comendo peixe ecológico, que era da represa aqui, que estava comprando. Então eu acho que nós não podemos ficar passivos disso, nós temos que cobrar responsabilidades e também punições em cima desse pessoal. Tá? Parabéns. Em votação. Vereador Luiz Carlos ausente. Requerimento 477/2014, aprovado com 13 votos. 478. Votos de pesar pelo falecimento do senhor Pedro Barbosa de Paula, autoria dos vereadores Luiz Carlos, Joaquim Alves, José Maria Siqueira e Joneieiras. Oficie-se. 480. Reitero os termos do requerimento. 479. Pedido de informações sobre valores gastos com transporte de pacientes para fora do domicílio. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Em votação. Ô Zezé, desculpa. Zé Maria. Continua em votação. Requerimento 479/2014, aprovado com 13 votos. 480. Reitero os termos do requerimento 92 de 2014, que contém pedido de informações sobre a exploração de estacionamento em torno do espaço de eventos Tatersal. Autoria do vereador Tiago Cavelanha. Em discussão. Em votação. Requerimento 480/2014, aprovado com 14 votos. 481. Pedido de informações sobre a retirada do semáforo e construção de rotatória na Avenida Irradiação. Autoria do vereador Paulo Eustáquio. Em discussão. Vereador Antônio Carlos, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, queria parabenizar o nobre vereador pela preocupação. E eu tenho recebido também, né, conforme o vereador Paulo Eustáquio sabe, nós todos aqui, muitas reclamações. Eu me lembro, parece que o vereador Rogério Carrillo havia apresentado um requerimento falando da possibilidade de implantar um trevo naquele entroncamento. Na legislatura passada, vários vereadores, né, Paulo Eustáquio, se posicionaram a favor da implantação do semáforo, que ali é um perigo constante. Aí o semáforo foi retirado e a obra do trevo parada, né? Como muitas obras, infelizmente, estão paradas nessa cidade, né? Até aquela música, parou por quê? Porque parou, que está em evidência aqui na nossa cidade. Então, aproveitando, né, a oportunidade, eu gostaria de deixar de público aqui um apelo ao vereador Rogério, que foi o autor e é da base também do Executivo, pedir para recolocar, né, aquele semáforo lá, não sei se o requerimento fala dessa possibilidade, né, porque a população ali está sentindo os efeitos, né, da falta de uma sinalização mais adequada. Me parece também não há tinta no Demutran para pintar as faixas de trânsito, né? Então, acho que o ideal seria, até que a obra da irradiação fique pronta, recolocar o semáforo, que é uma coisa que o Demutran pode fazer sem maiores problemas. O vereador Rogério Carrillo, com a palavra.
Começou a discussão, viu? Senhor presidente, nobres colegas, eu queria aqui também parabenizar o vereador Paulo Eustáquio, e como bem disse o vereador Antônio Carlos, ali existe, né, o projeto de uma construção de uma rotatória. E eu fiz um requerimento, vereador, mas no meu requerimento não tinha esse questionamento sobre o semáforo, né? Era só da construção. Então, eu acho que essa é uma informação interessante. Mas, essa questão de começou, parou, por quê, porque parou, eu acho que se o vereador passar lá na Avenida Irradiação, o senhor vai ver que está se fazendo uma coisa lá que precisaria ter sido feito nas administrações passadas, que é a continuação da troca daquela estrutura de metal que canalizava o rio. Então eles estão trocando tudo aquilo ali. Então, inclusive, moro ali, passei lá e não vi parado. Justamente as máquinas estão lá cortando, os caminhões estão colocando aquelas armações de concreto, acho que o vereador Lical também passou por ali e viu isso. Então, ali, a rotatória, ela vai acontecer, mas primeiro precisa fazer essa questão do rio, porque senão vai ficar uma situação muito difícil. E outra coisa que os moradores, acho que reclamam muito mais do que o semáforo, é que aquela calçada era utilizada para a caminhada das pessoas ali, né? Então, hoje está tendo que conviver com aquela situação de obra ali, que é realmente colocar aquelas ações de concreto, né, aquelas armações de concreto, que está sendo substituído. Se passarem lá hoje, vai ver aquela armação metálica toda retorcida do lado lá. Então, ali está sendo feito um trabalho. Mas em relação ao semáforo, realmente eu não tenho, assim, não tinha me atentado, né? Porque eu achei que a rotatória pudesse substituir a presença do semáforo. Mas é um bom questionamento para que a gente possa trazer um pouco de luz sobre quais são as ações que estão sendo feitas ali. Vereador, só uma pergunta, Rogério. A tubulação, o árbitro, salvo engano, eu passei lá também, parece que ela está sendo substituída por tubulação aberta. A canalização agora é aberta. Eu acho que vai ser aberta. Não. Muito bom. Continua em discussão. É que já estava em discussão, né? Mas é só porque alguns vereadores ficaram em dúvida a respeito do requerimento, porque foi alguém que mandou através do e-mail. Vamos conceder aqui, mas vamos pedir sempre a leitura antes de começar a discussão para a gente. Mas o secretário vai ler. Vamos lá. Obrigado. Moradores próximos e usuários da Avenida Irradiação reclamam, pois o semáforo foi retirado para a construção de uma rotatória. Porém, a obra está parada e com sinais de abandono. Segundo os moradores, o local virou um ponto de perigo eminente, pois trata-se de um cruzamento com movimento intenso. Ante a situação exposta, é o presente para indagar. Primeiro, a retirada do semáforo está relacionada com a obra da construção da rotatória? Segundo, em caso positivo, qual o motivo da paralisação da obra? Terceiro, o cronograma da obra está sendo cumprido? Quarto, em caso negativo, qual a justificativa? Quinto, que providências têm sido tomadas para garantir a segurança e a integridade dos usuários daquela via? Sexto, existe viabilidade de colocação do semáforo durante a obra? Justificar. Neste termo, pede e aguarda o deferimento o vereador Paulo Eustáquio de Souza. Subvertida a ordem da discussão, em votação. Requerimento 481/2014, aprovado com 14 votos. 482. Pedido de informações sobre a segurança e iluminação da Praça Coronel Agostinho Loyola Junqueira, Igreja São Benedito. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, só para esclarecer aí, algum tempo, a gente que frequenta alguns estabelecimentos comerciais ali na região do São Benedito, e a grande quantidade de desocupados, usuários de droga, traficantes naquela região. Uma região central, né, onde tem muitas famílias que ainda moram, né, no centro. Hoje são poucas, não são tantas mais que como era no passado, mas tem muita gente que mora, comércio que vem
sentindo ali os efeitos de furtos, roubos, arrombamentos. E uma das sugestões da Polícia Militar é a melhoria na iluminação pública, que eu acredito que o DME tem plenas condições de atender a essa reivindicação. Agora, eu entendo também que a Prefeitura poderia revitalizar aquela praça em conjunto com a Diocese, levar eventos ali para a Praça de São Benedito, porque quando tem a festa, fica tudo mais tranquilo. Mas é um local que está precisando de uma atenção, né? Eu acho que ali poderia a Prefeitura realizar muitos eventos ali, eventos culturais, até esportivos, enfim, congregar a comunidade ali, né? Temos agora o Júlio Fest, por exemplo, talvez numa outra edição poderia, né, algo ser feito naquela região. Então essa é são essas as nossas indagações e as sugestões também. Vereador Joneiras, com a palavra. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, vereador, parabéns, senhor Pereira. Que a legislatura passada, eu também batalhei muito pela adaptação de cadeirantes e iluminação lá, então quero ver se você consegue agora, que vai ser uma grande causa e ganho para a nossa população que frequenta aquele espaço, em termos de segurança também. Vereador vereador Tiago Cavelanha. Presidente, colega vereador Antônio Carlos Pereira, parabéns pelo pedido de informações. É um espaço realmente subutilizado. Aquele espaço é alugado pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto já há bastante tempo. Um aluguel não abusivo, mas é um preço considerável, até pelo tamanho do espaço e pela localização que ocupa, que sem dúvida nenhuma poderia ter uma utilização com mais frequência. Eu, quando ainda diretor, em 2011, fui procurado pelos organizadores daquele evento Virada Cultural, que está sempre procurando lugar para acontecer. Já foi ali na Urca, teve reclamação, já foi na FEPASA, teve reclamação, foi atrás do Palace esse ano, e eles ficam, coitados, apesar da importância do evento, sempre tendo que se deslocar porque não acham um ponto específico. Chegaram a apresentar até um projeto com várias atrações culturais, aproveitando aqueles vários níveis da praça, ficaria excelente. Infelizmente, a Diocese proibiu veementemente, dizendo que a locação do espaço era exclusivamente para estacionamento do DEMAI. Então, para não criar conflito ali entre departamento e Diocese, toda e qualquer intenção de realização de eventos naquele espaço foi imediatamente cancelada. Uma pena, porque é um espaço nobre da cidade que poderia ter, sim, um uso muito mais frutífero. Vereador Paulo Eustáquio, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, também quero cumprimentar o ilustre vereador Antônio Carlos Pereira, mas parece que até o Tiago tirou do meu pensamento, da minha boca, as minhas palavras, porque ali a praça, enfim, da São Benedito, pertence à Mitra de Guaxupé, correto? Eu acho que para a Prefeitura fazer qualquer interferência, como bem diz o senhor, eu não sei se vai aceitar, porque a Mitra eu conheço bem fechada, o vereador Rogério conhece, eu não sei se a Prefeitura possa fazer alguma coisa tem que ser feita da parte de segurança, mas em envolvimento lá com a Mitra, com a São Benedito, eu acho que vai ser um pouco difícil, porque acho que não tem poder público lá, o executivo, fazer alguma coisa, devido que eles não abrem mão, entendeu, da posse deles lá, que é a praça que pertence à igreja e a Mitra de Guaxupé, como outras igrejas. Muito obrigado, senhor. Vereador Antônio Carlos, com a palavra. Eu, senhor presidente, queria agradecer aos nobres colegas pela contribuição ao debate, mas eu entendo o seguinte: a Poços de Caldas, nós temos uma preocupação com índices de violência, ali é uma área central. Outro dia um rapaz quase foi morto ali de uma forma preocupante. Então, eu entendo, eu sei que realmente a Diocese administra e tudo mais, mas eu creio que nós devemos levar também para a Igreja Católica essa nossa preocupação. Eu acho que não pode ser tão fechado assim que não permita uma intervenção para dar condições de segurança, né, melhor relacionamento das pessoas ali. Já hoje, infelizmente, são outros tempos, né?
Ou isso tem, porque a praça é lugar aprazível. Hoje tem que ter, né, segurança, boa iluminação. Então eu espero que, juntando aí os esforços do Legislativo, com o Executivo, com a Igreja Católica, nós possamos ter melhorias naquele espaço ali, com certeza. Muito obrigado. Palavra o vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, nobres colegas, eu concordo plenamente com o pedido do vereador Antônio Carlos, e eu tive a oportunidade, vereador, de intermediar, não, ir junto com o diretor do DEMAI, o Assis, na residência do padre Ronaldo, justamente porque o DEMAI, ele faz um aluguel para o estacionamento, usa, né? Tem um contrato de aluguel para a utilização do espaço daquela praça para estacionamento. Na época era justamente o seguinte, a parte de baixo, né, ela para o DEMAI não estaria mais, ele não teria interesse daquilo ali. Parece que existia uma possibilidade com a Receita Federal ali também de utilizar. Mas eu não vejo que esse contrato de locação poderia impedir de que a iluminação lá fosse melhorada. Eu acho que isso é uma coisa tranquila, assim como na época a proposta do DEMAI era de colocar pequenos toldos removíveis no estacionamento, de maneira que pudesse ser removível, porque quando tem a festa, né, o DEMAI está no contrato, a festa São Benedito, que tem que cessar o estacionamento e a praça é devolvida, né, para a mitra diocesana para a realização da festa. Mas eu não vejo, sinceramente, nenhuma dificuldade, né, se existir a possibilidade de melhoria da iluminação, não vejo por parte da mitra nenhum impedimento, até porque, se não for a prefeitura que fizer, a responsabilidade estaria recaindo sobre a mitra, né? Então eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. E acho que o pedido é extremamente pertinente. Vereador José Maria. Parabenizar Antônio Carlos, agradecer ao Rogério também pelo esclarecimento. Na sessão passada, a tribuna já foi motivo da minha fala sobre essa preocupação, que até eu interroguei se era uma calamidade pública ou um risco de vida permanente que está aquele pedaço ali. Agora é o seguinte, vamos tomar uma decisão, né? Se pertence à igreja, tem esse pedaço não é, ou se é do EMAI, quando se é de utilidade pública, eu acho que nós temos força para resolver isso. Tá? Então vamos trabalhar juntos para isso. Obrigado. Em votação. Aprovado com 13 votos. Requerimento 482. 483. Pedido de informações sobre as mudanças feitas no estacionamento da Avenida Champanhar, bairro Vila Cruz. Autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fui procurado, igual diversos vereadores dessa casa, foram procurados também, a situação que se encontra os comerciantes da Avenida Champanhar. Com a mudança feita em administrações passadas, ficou colocado estacionamento de um lado só, sentido centro, bairro, não pode estacionar, só pode estacionar bairro, centro, bairro. E o que ocasionou? Aí os comerciantes daquele local não tem lugar para estacionar, as pessoas que vão utilizar daqueles estabelecimentos, fazer compra, não pode mais, não pode parar. Assim que são parados, eles são multados. Então, eles estão ficando numa situação muito difícil, porque o comércio ali caiu barbaridade. Então, eles me procuraram e falaram, olha, Cal, vê a possibilidade deles colocarem, nós fazemos, no nosso custo, uns bolsões,
Não vai ter mudança de posse, são os bolsões que nós fazemos com os recursos nossos, para poder voltar o comércio novamente nesses estabelecimentos nossos. Inclusive o vereador Tiago já fez o pedido, e outros vereadores também fizeram. Então, estou pedindo encarecidamente ao prefeito, nesse pedido de informação, a possibilidade de fazer alguma coisa para solucionar o problema desses comerciantes da Avenida Champagnat. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Tiago Cabelaen. Senhor presidente, colega vereador Lical, como o senhor colocou aí, esse pedido ele me foi respondido em 2013, não estou aqui, cadê a data aqui? 4/2/2014, em fevereiro. E eu cheguei a questionar essa questão dos bolsões proposta pelos comerciantes. Infelizmente, o executivo traz que estaria em desacordo com as determinações do Ministério Público, porque a calçada tem menos de 3 metros. E aí teria a redução da calçada para a construção desses bolsões. Aí eles tratam aqui de um estudo da possibilidade de colocar mão única. A Champagnat só descendo, né, sentido centro-bairro, e a Nico Duarte subindo bairro-centro. Eu acho que isso aí, no meu ponto de vista, acho que pioraria ainda mais, aí que transformaria numa complicação maior. Nós entendemos que toda mudança de trânsito é traumática para aquele entorno, mas colocar a mão única, aí que eu acho que o comércio vai à falência mesmo, infelizmente. E só não fizeram, segundo a resposta aqui, depois eu posso até lhe fornecer uma cópia, só não levaram adiante essa ideia em função do transporte coletivo. Os pontos de ônibus, que para quem sobe teriam que ser deslocados para a Rua Nico Duarte, forçando aí os usuários, né, das linhas coletivas a se movimentarem um pouco mais. Então, encerro assim, é nessa questão do transporte coletivo que estamos revendo a operação na formulação de uma alternativa que equilibre as demandas, numa solução mais próxima ao desejado. A gente espera que essa solução próxima ao desejado seja breve, porque o pessoal lá realmente tem urgência. Obrigado e parabéns pelo pedido de informações. Em discussão, em votação. (483, 2014), aprovado com 13 votos. 484. Pedido de informações sobre a portaria número 2147 de 2012 do Ministério da Saúde, que habilita estabelecimentos de saúde contemplados com serviço de atenção domiciliar. Autoria do vereador Antônio Carlos. A leitura por solicitação do vereador Rogério Andrade. Em 25 de setembro de 2012, a portaria número 2147 do Ministério da Saúde, que habilita estabelecimentos de saúde contemplados com serviço de atenção domiciliar, colocou Poços de Caldas entre as cidades inscritas e habilitadas para prestar o serviço de atenção domiciliar, inclusive com a disponibilização de incentivos financeiros. No entanto, infelizmente, nosso município não confirmou a habilitação deste importante serviço. Diante desse fato, o vereador signatário apresenta os seguintes questionamentos. Primeiro, quais as razões que fizeram com que Poços de Caldas desistisse do serviço de atenção domiciliar? Justificar com toda a documentação existente sobre o assunto. Justifica-se o presente requerimento a necessidade de se ter acesso aos devidos esclarecimentos da atual administração sobre a não inclusão do município no serviço de atenção domiciliar, já que Poços de Caldas teria um importante serviço à disposição da população. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Antônio Carlos. Em discussão. Em votação. Senhor presidente. Pois não. Acho que era a solicitação do vereador Flávio pedir a suspensão do horário, né, antes dessa votação. Mas nós estamos no meio dessa votação, ainda tem mais um ofício para ser lido. Depois da votação, a gente... Senhor, por favor,
Em votação, requerimento 484/2014, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira. Resultado, requerimento 484/2014, aprovado com 12 votos. Com a palavra, o vereador Paulo Eustáquio. Solicitado do senhor a suspensão do horário, né, de intervalo regimental, de todos os vereadores, para evitar, porque é uma pauta grande hoje, me parece que era o desejo do líder dessa casa, né, e comum com todos os vereadores, somente isso, colocar em votação. Em discussão, a proposta de suspensão do intervalo regimental. Em votação. Um requerimento oral de suspensão do intervalo regimental, apresentado pelo vereador Paulo Eustáquio, aprovado com 12 votos. Expediente terceiros. Ofícios. Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, totalizando o valor de R$ 4.010.983. À disposição dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. Nada mais consta. Senhor secretário.